O que é empatia? A gente entende que empatia é só se colocar no lugar do outro, mas não tem como se colocar no lugar do outro se eu não entender e conhecer a experiência do outro. Exatamente. Então, você não tem como ser mãe. Aí você vai dizer assim, mas eu não posso me colocar no lugar de uma mãe, você não tem como ser mãe. Mas quando você começa a ler sobre o que é ser mãe, buscar conhecimento sobre o que é ser mãe, você consegue ter essa empatia, mesmo não sendo mãe. Mesmo nem sendo mulher para poder ser mãe. Começa aqui o nosso quadro de entrevistas com os professores. A gente trouxe aqui a Sunny Gyu para fazer algumas perguntas e para entender um pouco mais de quem é a Sunny Gyu, que é uma professora que dá aula aqui no Amaro Cavalcante à noite. Ela dá aula também para a nossa turma em FIC 3001 e muita gente vê ela pelos corredores e muita gente tem curiosidade sobre ela bastante. E então a gente gostaria de fazer algumas perguntas e fazer essa entrevista dar certo. Então, Sunny, tem alguma consideração primeiro? Eu me sinto lisonjeada, agradecida, né, por esta oportunidade, pela escolha. Vocês compõem uma turma maravilhosa, é uma experiência diferente também para mim. Não vou nem dar um spoiler, nada do que vai ser a entrevista, mas estar com vocês é um momento muito bom. Muito obrigado, Sunny. Então, começando aqui pela primeira pergunta, né? Há quanto tempo trabalha na escola? Eu acho que eu entrei aqui em 2018, então uns 4 anos. Uns 4 anos. E como que está sendo essa experiência de trabalhar aqui? Então, a Amaro Cavalcante, né, esse colégio é um colégio muito grande, com muitos professores, muitos servidores, e eu nunca trabalhei num colégio tão grande como esse, com a perspectiva tão diferente, porque para quem administra, né, um colégio desse tamanho, para quem é o gestor de um colégio desse tamanho, manter isso tudo em ordem como acontece aqui, eu acredito que é algo muito, muito esplêndido, entendeu? Sim. Eu entendo. Então você já teve experiências em outros colégios, né? Sim, eu tenho por volta aí de uns 26 anos já de magistério. 26 anos. Nesses 26 anos, tem alguma experiência que é tipo mais marcante, alguma experiência que te marcou para sempre? Olha, marcante eu acho que tem sempre, todo ano tem, todo momento tem algo marcante. Eu não sei se agora eu tenho em mente algo muito marcante. Posso dizer que a minha primeira turminha, né, eu tinha 17 anos de idade, então foi algo marcante para mim, porque era a primeira vez que eu seria a pessoa que ia estar de frente de uma turma. Estar como estagiário, né, é algo comum para mim na época, né, já estava como estagiário, mas tinha alguém que administrava a turma. Então minha primeira turminha foi uma turminha de jardim, então foi bem diferente, né, conduzir a turma, ser responsável por aquela turma. Então assim, vou dizer aquilo como marcante, mas toda a trajetória foi marcante. Depois eu entrei para o município do Rio, não vou me adiantar muito, também entrei no estado, então eu acho que cada entrada dessa, cada momento, é um momento marcante. Sim, né? E quando a gente sai do estágio, né, do colégio que é próprio, o colégio normal, tem muita gente que diz que se sente bem deslocado, né, quando entra na turma, porque parece que você virou, né, de lado. Antes você era aluno, aí depois você vira professor. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você teve essa experiência? Não, com certeza, até porque eu acho que na vida a gente está sempre assumindo vários papéis. Ora a gente está como pedestre, daqui a pouco a gente pode ser o condutor de um veículo. Então você tem regras como pedestre, você tem regras como condutor de veículo. A mesma coisa, eu acho que foi para mim, né? Eu acho que para todos nós. Hoje você é um aluno, amanhã você vai estar como professor ou como alguém que vai ser responsável, né? Uma outra responsabilidade. O aluno também tem responsabilidade. Então, assim, eu vejo essa grande diferença de ser aquele que... Não, até porque, em alguns momentos da minha vida, eu ainda sou aluna, né? Porque é um mestrado que a gente faz, é uma pós-graduação, uma outra... E a gente volta para a cadeira. Então, a gente, professor, vive muito essa dualidade. Às vezes, de manhã a gente está dando aula, à noite a gente é aluno. E agora que a senhora falou sobre ser aluno de novo, né? Eu gostaria de perguntar, você tem algum hobby, Sunny? Comer é hobby? Pode ser. Assim, eu acho que é um prazer, né? Eu tenho um prazer de comer. E olha que eu tenho que segurar a boca porque eu tenho aquela tendência a ganhar uns quilinhos. Mas um outro, acho que hobby mesmo para mim,
cuidar um pouco do corpo, né? Eu não sou atleta, mas eu gosto de malhar, gosto de atividade física. Isso para mim no momento tem sido um hobby. E viajar. Viajar para mim também é algo que eu acho que todo ano eu faço uma viagem boa e uma viagem mais curtinha, né? Uma viagem mais longa e uma mais curta. Eu gosto muito de viajar. E qual que foi a sua última viagem? Agora eu estive no Sul, né? Conheci o Beto Carreiro, que era até um sonho de criança. Tudo bem que eu já poderia ter realizado esse sonho há mais tempo, mas assim, foi o que fui postergando. Aí chegou o momento que a gente falou, vamos embora pro Beto Carreiro? Então nós fomos lá para o Beto Carreiro, conhecemos a estrutura do local, foi muito bom. Depois a gente deu uma esticadinha para Gramado, Canela, que também foi maravilhoso. E aí lá no Instagram eu estou ainda postando algumas coisinhas sobre a viagem. Sim, a gente vê bastante. Você é uma professora bem ativa no Instagram. Você gostaria de falar um pouquinho mais do seu Instagram pra galera? Eu não sou uma blogueira, né? Então, no Instagram, infelizmente, eu tenho pouquíssimos seguidores, mas eu gosto muito de me manifestar no Instagram. Então, minha questão ali não é apenas postar a minha vida, mas também é usar aquela mídia como meio de expressar alguns sentimentos, seja ele revolta, seja alegria, né? Constrangimentos, raiva, ódio. Então, assim, o meu Instagram é permeado dessas coisas todas. Então, como a gente estava falando na última pergunta, né? Você falou bastante sobre o seu pessoal, né? Então a gente gostaria de saber um pouquinho como que esse pessoal influenciou na sua carreira, né? Como é que foi essa coisa de escolher ser professora, né? Você disse que você tinha esse chamado, essa coisa. Você pode explicar um pouquinho melhor? Claro. Inicialmente, se eu me lembro bem, né, que eu estou com 45 aninhos. Então, inicialmente, já não tenho mais 20, 16, 17, mas eu acredito que o meu desejo era ser aeromoça. Eu não sei se algum filme, algo que me deu essa vontade, mas a gente via, né, a postura, a elegância, a beleza daquelas mulheres, que agora são comissárias de bordo ou tem outro nome, mas enfim. Quando eu falei para minha mãe que eu tinha esse desejo, ela falou para mim, filha, mulheres negras quase não compõem esse grupo, né, de profissionais. E eu comecei a observar que realmente eu não via essa representatividade nesta profissão. Além dos quesitos, né, que tinha que ter uma certa altura, ou beleza, tinha um certo estereótipo que era mais marcante para aquela profissão. E que eu não tinha esse estereótipo. Eu não poderia, então, fazer parte desse grupo. Não seria tão simples ou tão fácil. Então, eu busquei o que eu gostaria também de fazer, que eu sei fazer bem, ou que parece ter afinidade comigo. E aí você pode pensar, como é que pode, né? A pessoa de ser comissária de bordo para professora. Eu acho que o impacto que eu posso causar em vocês, jovens, e na época ainda, quando eu fiz o magistério, desde a criança, eu acredito que deixaria um impacto muito mais profundo, né, do que se fosse uma aeromoça, entendeu? E então é sobre isso que eu penso hoje. É o que eu posso fazer, que eu posso construir junto com este grupo de alunos para que eles sejam críticos, que eles possam construir a sua vida profissional. Então, acredito que, assim, partiu daí, né? É muito importante também, né? Porque, querendo ou não, o tom da nossa pele ainda influencia muito do jeito que a gente é lido pela sociedade. E você, Sunny, é uma pessoa que é bem representativa, né? Você sempre fala muito sobre isso, você sempre costuma pegar bastante esse assunto sobre racismo, sobre homofobia, porque é uma coisa que pega na gente mesmo. Os alunos são diversos, então é muito interessante que a gente tenha alguém para conversar sobre isso. Então, eu queria saber também sobre como que é estar dentro desses movimentos, né? Então, o professor, ele tá com a base de tudo. Para mim, uma profissão que deveria ser, como todos entendem, né, bem valorizada, é a profissão é ser professor. A gente, seja ele o professor do ensino fundamental, do fundamental 2, do médio, da faculdade, nós lidamos com pessoas. E pessoas são diferentes, nós não somos iguais. E a nossa sociedade está muito doente para receber tudo aquilo que o ser humano pode oferecer como indivíduo. Então, assim, vocês hoje, dentro dessa faixa etária,
estão passando ainda por grandes mudanças no próprio corpo, né? Por mais que já passaram essa fase inicial de puberdade, mas ainda estão nessas mudanças, se conhecendo, se descobrindo. E a gente, professor, deve ser esse elo, o que às vezes a família não consegue ser, porque a família fecha essa porta, não percebe, não vê, e é a escola que faz isso. Eu entendo, vou só fugir um pouquinho do assunto, eu entendo que a gente, dentro dessa pandemia, que ainda não concluímos, não fechou essa pandemia, né? No início da pandemia, a saúde foi o grande principal herói nessa história, precursores em tudo. Mas acredito que nós agora, professores, a educação deveria ter um outro olhar e ter mais valor. Como assim também pensamos em valorizar esses grandes heróis que foi o profissional da saúde na época da pandemia. Estamos agora com uma defasagem de 2 anos. Né? Os nossos alunos, vocês agora que estão no 3º ano do ensino médio, saíram do 9º ano e caíram aqui no 3º médio. Perdão, no 3º ano do ensino médio, correto? Vocês terminaram o 9º ano presencialmente e de repente amanheceram no 3º ano. Então, o que a gente, enquanto professor, pode fazer para que esse percurso, né, seja mais aproveitado, mais proveitoso, tá? Então, enfim, eu acredito que a gente precisa ter mais carinho e é por isso que eu escolhi essa profissão. Ser professor, eu acho que é o elo de todas as coisas. Então, o professor que ele é engajado nessas questões, ele vai alcançar mais alunos. A aula dele vai ter um diferencial. Então, quando eu falo, sou professora de matemática. Não gosto de matemática, eu não gosto de matemática. Mas se você gostar do que eu falo, do que eu faço, gostar de mim, eu vou abrir um caminho para alcançar essa sua rejeição pela disciplina. Entendeu? Então, acho que a gente pode modificar um pouquinho. Esse aluno, ele pode passar a não aprender facilmente matemática, se antes era uma dificuldade. Mas a rejeição a gente pode tentar quebrar, né? Então, eu acho que quando eu permeio essas pautas, apesar de acreditar nelas, né? Acho que o princípio é esse, eu acredito nessas pautas e por isso eu tento vivê-las. Ainda tem muitas dificuldades, deficiências, debilidades e fraquezas dentro desse conhecimento, mas eu estou aí tentando criar essa empatia. Segundo Djamila Ribeiro, ela coloca muito até... Isso, maravilhosa, né? Ela coloca muito sobre, naquele pequeno manual antirracista, ela coloca essa questão da empatia, né? O que é empatia? A gente entende que empatia é só se colocar no lugar do outro, mas não tem como se colocar no lugar do outro se eu não entender e conhecer a experiência do outro. Então, você não tem como ser mãe. Aí você vai dizer assim, mas eu posso me colocar no lugar de uma mãe, você não tem como ser mãe. Mas quando você começa a ler sobre o que é ser mãe, buscar conhecimento sobre o que é ser mãe, você consegue ter essa empatia, mesmo não sendo mãe. Mesmo nem sendo mulher para poder ser mãe. Entendeu? Então, eu acho que assim, é isso que eu tenho feito. Então, ser professor não é agora hoje para mim, não é somente chegar na sala de aula e falar, vamos embora, vamos fazer o cabeçalho, bom dia, o dia hoje é esse, vamos abrir o livro na página tal. Né? Antes da abertura desse livro, eu tenho um outro livro que quero compartilhar com vocês, que é essa experiência. Né? Muito obrigado, Sani, capricorniana muito maravilhosa, que veio aqui falar com a gente nessa entrevista. Muito obrigado mesmo por ser essa ponte, muito obrigado por ser essa musa inspiradora, né? Por ser essa guerreira, né, que a gente conhece. E muito obrigado pela sua participação nesse projeto tão importante para a escola também. É muito importante que a gente tenha os professores, que os alunos conheçam o lado deles também, é para isso que a gente está aqui. Então, muito obrigado. Esse foi o podcast Amaro Cavalcante.